Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora de Física Laís Correia e se você gosta de conteúdos de Física ou está se preparando para algum concurso ou vestibular que tenha Física no edital, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações porque aqui você encontra a resolução de questões de Física todos os dias. Questão número 70, a questão diz assim: para se calibrar o pneu do carro num posto de serviços, a recomendação é colocar cerca de 30 psi, sigla em inglês para a unidade de pressão, libra-força por polegada quadrada. Para o pneu de um avião que é preenchido com nitrogênio puro, em vez de ar, a regulagem recomendada é cerca de 200 psi, a temperatura ambiente de 300. No entanto, no momento do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente, como consequência do calor gerado pelo impacto e atrito com o solo e pela ação dos freios, com a temperatura podendo atingir 1200 Kelvin. Supondo que o volume do pneu não se altere, a pressão interna de nitrogênio no pneu durante o pouso pode atingir o valor de... Ele quer saber a pressão final, né? Bom, pessoal, para esse tipo de questão, a gente está lidando com as três variáveis de estado do gás: pressão, volume e temperatura. Sendo que o volume, ele afirma para a gente que não se altera, ou seja, que o volume final é o mesmo que o inicial. Então, a gente tem uma temperatura variando, uma temperatura que era baixa, aumentou significativamente, e uma pressão inicial que está em libra-força por polegada quadrada, você não precisa converter, tá? Então, é o seguinte, vamos lembrar que a equação de estado do gás, pessoal, essa equação é muito importante, assim como a equação de Clapeyron, cai demais nos vestibulares, tá? Então, é importante você estudar. Os alunos brincam, chamam ela de PVT Povetto, né? Que é a pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre a temperatura final, tá? Então, muito importante a gente trabalhar aí com as três variáveis de estado do gás, ok? Lembrando que essa pressão e esse volume, eles podem estar em quaisquer unidades, tá? Porque mesmo que você converta, a conversão de um lado vai cancelar com a conversão do outro lado. Mas a temperatura aqui só pode estar em Kelvin, tá? Nós não trabalhamos nenhuma equação do gás, né? Pelo menos isso que eu estou me lembrando aqui, nenhuma delas em graus Celsius, sempre em Kelvin, tá legal? Então, cuidado aqui para essa temperatura, você tem que respeitar o sistema internacional. Aqui não. Em cima você pode manter como ele estiver te fornecendo. Então, vamos lá. Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Sendo que o volume inicial é igual ao volume final, que ele falou pra gente, né? Então, que se eles são iguais, eles podem ser cortados aqui. Então, vamos lá. Pressão inicial, 200 psi. Como eu falei, não precisa converter. Temperatura inicial, ele já deu pra gente em Kelvin. Se ele não tivesse dado, teria que converter. Pressão final, quero descobrir. Temperatura final, 1200 Kelvin. Tá? Muita atenção aí, que muito aluno erra essa fórmula. Então, eu tenho que, cortei 2 zeros, né? 200 vezes 12 vai dar 2.400. Igual a 3 vezes P. P vai ser igual a 2.400 dividido para 3. P vai ser igual a 800 PSI. Resposta, letra E. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Pessoal, muita atenção. Geralmente cai uma questão dessa, tá? Com a equação de estado do gás. Muito importante você relembrá-la, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 72. A questão diz assim: considere as seguintes informações sobre o óleo diesel, uma mistura de hidrocarbonetos de fórmula geral. Fórmula molecular média, massa molar média de 170 gramas por mol, poder calorífico, né, que é o latente, aproximado 45.000 kJ por quilograma, um gerador de potência igual a 180 kW trabalhou sob regime de potência máxima durante 1 hora. Caso fosse possível transformar em energia elétrica toda a energia que se obtém pela queima do óleo diesel,
transformar em energia elétrica toda a energia que se obtém pela queima do óleo diesel. A quantidade de óleo diesel consumida pelo gerador, né, a quantidade de óleo diesel em 1 hora seria aproximadamente de... Bom, pessoal, uma questão clássica, né, envolvendo a equação da potência, igual a energia sobre tempo. Essa equação é clássica, cai muito no Enem também. Então, a gente não pode deixar de relembrar alguns conceitos importantes aqui. Então, nós vamos trabalhar com a potência, né? Potência igual a energia sobre tempo. Essa equação cai demais. Potência, lembrando que a unidade dela no sistema internacional é o watts, energia em joule, e o tempo tem que estar em segundos, tá? Para essas unidades serem respeitadas. Lembrando que ele está falando aí que a gente está queimando óleo, está queimando uma massa de combustível, ou seja, está mudando de fase, né? Então, quando a gente muda de fase, essa energia vai ser convertida aqui na quantidade de calor latente, né? Que é massa vezes o latente. Então, a gente encontra a energia através da equação da potência. Em 1 hora, a gente tem aqui, que é 3.600 segundos. Ele nos dá a potência lá também. Após isso, é só a gente jogar o valor dessa energia aqui, porque a quantidade de calor é energia, vai estar em joule, e a gente consegue encontrar essa massa que foi queimada aí, né, de combustível. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Potência é igual a energia sobre tempo. Aí ele fala para mim que a potência, né, o gerador, é de 180 kW. Eu vou manter o prefixo quilo, já que o poder calorífico está em kJ. Se você quiser abrir para 1000, pode abrir. Só que vai ficar um número gigante, tá? Então, vou manter esse quilo aqui, tá? 180 quilo, não vou botar a unidade não, é a potência, igual a energia dividido pelo tempo. O tempo aqui que ele está me dando é de 1 hora. Lembrando que 1 hora tem 3.600 segundos. Né? 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600 segundos, tá? Mas tem que converter? Tem, porque senão você não vai encontrar essa energia em joules, e ele está nos dando poder calorífico em joule. Então, vamos lá. Energia vai ser igual a 180 vezes 3.600, vai dar 648 mil. Aí não pode esquecer do quilo, porque esse número ainda vezes 1000 joules, tá? Por isso que eu não quis abrir o K, esse K é de 1000, tá? É o prefixo quilo. Mas eu não abri por causa aqui do poder calorífico, tá? Então encontramos a energia. Lembra que eu falei que essa energia vai ser a quantidade de calor? Porque ele fala aqui, ó, fosse possível transformar toda a energia, se fosse possível transformar em energia elétrica toda a energia que se obtém pela queima de combustível. Então vamos lá. E é igual a ml. O pessoal chama essa equação de Kmol, né? Então, vamos lá. Quantidade de calor latente. Então, essa quantidade de calor é igual a energia. Então, eu quero 648 mil quilojoules de energia que sejam convertidos, igual a massa. Mas o que é o latente? Latente é esse aqui, ó, poder calorífico. Isso aqui é latente. A unidade joule por quilograma é o latente, tá? Então, cuidado aí para não confundir, tá? Tem vezes que não vai vir escrito para você latente, difusão, latente, vaporização, vai te falar poder calorífico, ok? Então, 45 mil, por isso que eu deixei o quilo, porque o quilo daqui vai cortar com o quilo daqui, tá? Eu vou só apagar o joule aqui, eu não tinha necessidade de botar esse joule aqui na fórmula, tá? Tem gente que trabalha com as unidades na fórmula, no ensino superior isso é super comum, mas aqui, para não confundir muito vocês, não vou botar não, tá? O quilo é como se fosse multiplicando por 1000, então é um número, então eu vou cortar, tá legal? Então, beleza, o K de K cortou com o K de K. Corto os zeros, 3 zeros, 3 zeros. Agora, vamos lá. Massa vai ser igual a 648 dividido por 45. Então, a massa vai ser igual a 14,4 quilogramas. Ok? Aí a gente está aqui, a gente tem a massa molar média, que é 170 gramas por mol. Então a gente tem que converter esse quilogramas para gramas para a gente poder ver o número de mols, né? 14,4 quilogramas é só você multiplicar por 1000 e vai dar 14.400 gramas. Aí beleza, para finalizar, só fazer uma regrinha de 3. De 170 gramas
equivale a 1 mol, é 170 gramas por mol, então 14.400 gramas é X. Multiplico o cruzado, 170x, igual a 14.400, corta um zero, né? Sempre para facilitar. Vai ficar o 1.440 dividido por 17, isso aqui vai dar aproximadamente 84,7 mol, que é a resposta letra D. Resposta letra D, né? Aproximadamente 85 mol. Tá bom, pessoal? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Então, essa equação da potência, como eu falei, ela é muito importante e não deixe de estudar a quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente, que também é muito importante. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 76. A questão diz assim: o termopar é um sensor de temperatura constituído por 2 fios metálicos distintos, 1 e 2, unidos em uma das extremidades pela chamada junção de medida e conectados na outra extremidade a um voltímetro conforme a figura. Junção de medida, fio 1, fio 2, voltímetro. Como esses fios são constituídos de metais diferentes, o voltímetro indica uma diferença de potencial que depende da temperatura lida pela junção de medida. Essa diferença de potencial é interpretada e determina a temperatura lida pelo termopar. Os termopares são classificados com letras dependendo dos metais utilizados em sua confecção. O gráfico mostra como varia a diferença de potencial U lida pelo voltímetro em função da temperatura θ, indicada por 3 tipos de termopares, E, K e N. Nesse gráfico, a sensibilidade do termopar, medida em milivolts por grau Celsius, está associado à inclinação da reta tangente à curva em determinado ponto. Essa informação é muito importante para a gente resolver aqui os itens. De acordo com o gráfico, item A. Para uma mesma temperatura, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar do tipo E do que para o termopar do tipo K? Então, a gente pode pegar qualquer ponto. Você pode pegar aqui 200, 400, 600, 800. Eu vou pegar aqui no 600, no meio termo. 600. Tá? Então, essa reta que eu fiz na vertical aqui está representando a mesma temperatura, certo? 600 graus Celsius para N, para K e para E. Aí, ele fala assim: para uma mesma temperatura, a diferença de potencial medida pelo voltímetro é menor para o termopar E. Então, a gente vem aqui e compara. Olha aqui, diferença de potencial. Olha a altura dela aqui para a mesma temperatura. Menorzinha, né? Então, o que acontece aqui? E também tem a ver com a inclinação da reta. Então, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é a maior para o termopar e não menor. Vamos cortar aqui, ó. É maior para o termopar do tipo E para a mesma temperatura. Tá vendo? Mesma temperatura, a gente fez aqui a comparação e viu que é em maior leitura em milivolts aqui. Tá legal? Só fazer isso. Agora vamos apagar, né? Para a gente poder analisar o próximo item. Item B. O termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que o termopar do tipo K para qualquer faixa de temperatura. Pessoal, a gente acabou de ver que o tipo E tem a maior sensibilidade do que o K e do N, né? Então, ele não tem menor sensibilidade para nenhuma temperatura. Se eu pegasse aqui o 800 e fizesse a comparação, o E está lá em cima, tem maior inclinação. Se eu pegasse o 400, a mesma coisa, 1200, a mesma coisa. Tá? Então, ele tem a maior sensibilidade. Então, vamos para a letra C. Para uma mesma diferença de potencial, agora a gente vai analisar aqui. Lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. Então, vamos lá. Então, a gente estava analisando uma mesma temperatura. Agora, a gente vai analisar uma mesma voltagem. Eu vou escolher uma aqui aleatória. Pode ser o 30 aqui, ou o 40, ou 30. Então, agora a gente vai fazer uma reta horizontal para poder fazer essa comparação.
né? Então, vamos comparar aqui na vertical, para o E, tá? A temperatura está aqui, para o K, a temperatura está aqui, e para o N, a temperatura está aqui. Então, olha só, para uma mesma diferença de potencial, botei o 30 aqui como exemplo. O termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o do E? Sim, muito maior, né? O N está aqui indo 900 quase, e o E está lá em 400 para o mesmo potencial. Então, essa aqui é verdadeira. Mas vamos analisar as outras, tá bom? Vou apagar aqui só para não ficar confuso. Na faixa de 600 a 1.200 graus Celsius, 600 a 1.200, a sensibilidade do termopar do tipo K é maior do que a sensibilidade do termopar do tipo N, de 600 até 1.200. Só reparem que de 600 a 1.200, essas duas retas estão praticamente paralelas. Estão paralelas, né? Estão praticamente não, estão paralelas. E o que ele fala em relação à sensibilidade? A sensibilidade do termopar tem associada à inclinação da reta. Se elas possuem a mesma inclinação, porque elas estão paralelas, elas possuem igual, né, sensibilidade e não diferentes, ok? Então não tem essa de maior ou menor, elas apresentam a mesma sensibilidade por causa da inclinação da reta. Principalmente nessa faixa, elas estão completamente paralelas, então essa também é falsa. Eu vou apagar aqui para não ter dúvida. E a última dos 3 tipos de termopares, do tipo N é o que apresenta maior sensibilidade? Não, a gente já viu aqui em diversas alternativas que a maior sensibilidade está aqui no E, né? Então, essa também é falsa. Bom, pessoal, é isso. Questão número 77. A questão diz assim: em um dia de treinamento, 2 amigos, Alberto e Bernardo, decidem dar voltas consecutivas em um circuito de 1.000 metros de comprimento, partindo simultaneamente de um mesmo ponto, porém movendo-se em sentidos opostos. Alberto caminha no sentido horário e Bernardo corre no sentido anti-horário com velocidade 3 vezes maior do que a de Alberto. Os dois mantêm suas velocidades escalares constantes. Após o início desse treinamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro entre os dois, Alberto e Bernardo terão percorrido, respectivamente. Bom, pessoal, tem várias formas de resolver essa questão, tá? Eu vou resolver aqui por velocidade relativa, tá legal? Então vamos ver aqui. Vamos colocar algumas informações importantes, né? A gente sabe que a velocidade do Bernardo é igual a 3 vezes a velocidade do Alberto, né? Então, a velocidade do Alberto é a própria velocidade do Alberto, vou chamar de VA mesmo, tá? Lembrando, pessoal, que eles estão em sentidos opostos. E quando estão em sentidos opostos, a gente tem que lembrar na velocidade relativa que a velocidade relativa é o somatório vetorial das duas velocidades. Tá? Então, a gente vai somar VA com VB, a velocidade relativa, tá legal? E a gente vai utilizar a equação da velocidade igual a ΔS sobre ΔT, velocidade relativa igual a distância relativa dividido pelo tempo. Então, a velocidade relativa vai ser quanto? VA mais 3VA, porque eles estão em sentidos opostos, né? Então, velocidade relativa, 4VA, tá ok? E o meu ΔS relativo? Meu ΔS relativo, ele se encontra 3 vezes, eles partem do mesmo ponto com 1.000 metros, então vai ser 3 vezes 1.000 metros. ΔS relativo, 3.000 metros. Agora é só eu descobrir o meu tempo. Então vamos lá? Velocidade relativa é igual a ΔS relativo dividido por ΔT. Então, a gente tem 4VA igual a ΔS relativo, que é 3.000, dividido para ΔT. Multiplico o cruzado, 4VA ΔT igual a 3.000. Quero saber quem é ΔT, então é só jogar o 4VA lá para baixo. 3.000 sobre 4 vai dar 750 dividido por VA.
Então, agora é só a gente fazer a velocidade para o Alberto, depois para o Bernardo e descobrir as distâncias que ele está pedindo. Agora que a gente já tem o tempo, fica fácil. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo para o Alberto. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Então, a gente está falando aqui agora do Alberto. Velocidade do Alberto é a própria velocidade do Alberto, que a gente viu aqui. ΔSA é o ΔS do Alberto que a gente quer descobrir. E o ΔT acabamos de descobrir, 750 sobre VA. Multiplico o cruzado, ΔSA vai ser igual a VA vezes 750 sobre VA. Aqui é só cortar, ΔSA igual a 750 metros. Agora vamos achar para o Bernardo. Vamos jogar na mesma equação, movimento uniforme, Velocidade do Bernardo é 3 vezes a velocidade do Alberto. A gente tem que jogar aqui em função de VA, tá? Vamos descobrir o ΔS do Bernardo no intervalo de tempo que nós descobrimos na velocidade relativa para os dois. Multiplica aqui, ΔSB vai ser igual a 3VA, que multiplica 750 sobre VA. Corta os VAs, ΔSB vai ser igual a 3 vezes 750, 2.250 metros. Resposta, letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem um print. Existem outras formas de resolver, tá, pessoal, esse problema. Você faz aí, conforme você achar melhor. Eu achei velocidade relativa mais simples, tá? Mas você pode fazer o caminho somando os espaços com o ΔS do Bernardo mais ΔS do Alberto vai ser igual a 1.000, Bom, eu achei essa forma de resolver mais simples, tá bom? Mas existem outras. Bom, pessoal, é isso. Questão número 78. A questão diz assim: funcionários de um mercado utilizam um dinamômetro funcionando como uma balança. Esse instrumento é constituído por uma mola ideal, vertical, e por um prato horizontal de massa 200 gramas preso em repouso na extremidade inferior dessa mola por cabos de massas desprezíveis. Ao utilizar esse dinamômetro, um funcionário deixa um pacote de café, esse aqui, cair verticalmente a partir do repouso no centro do prato, de uma altura de 45 centímetros em relação a ele, conforme a figura. O pacote colide inelasticamente com o prato, ou seja, permanecem juntos, E o conjunto começa a oscilar na direção vertical, apresentando uma velocidade de 2 metros por segundo imediatamente após a colisão. Considerando que o conjunto constituído pelo prato e pelo pacote de café seja isolado de forças externas nessa colisão, que G seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, a massa do pacote de café é D. Bom, pessoal, aqui a gente pode usar várias formas também para a gente poder resolver esse problema, A primeira coisa que a gente tem que descobrir é em relação à queda do pacote de café. Então, a gente pode considerar aqui um ponto A e um ponto B. E que é interessante a gente saber essa velocidade aqui que ele está caindo, A gente sabe a velocidade do conjunto depois que eles estão juntos, porque na colisão, a quantidade de movimento se conserva e a quantidade de movimento depende da velocidade antes e depois da colisão. Então é interessante a gente primeiramente descobrir essa colisão, tá? A gente tem como resolver primeiramente para determinar essa velocidade por conservação da energia mecânica ou pela equação de Torricelli analisando o movimento vertical. Vou resolver das duas maneiras para vocês verem como fica, tá? Então, pela conservação, ele não fala aqui que tem forças dissipativas, Despreza a resistência do ar, despreza tudo. A gente bota porque a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto A, o que acontece aqui? No ponto A, ele tem uma altura. Então, a gente quer saber a velocidade, com que ele chega aqui no ponto B.
Então, a gente pode considerar que aqui no ponto A, ele possui uma energia potencial gravitacional, depende do referencial que você adotar, tá? É igual a mv² sobre 2. Então, a gente vai descobrir a velocidade do saco de café aí, né? Antes dele atingir essa base que está em repouso e ficar juntos, tá? Então, vamos descobrir. A massa corta com a massa, a gravidade é 10, a altura que ele está é 45, a gente não vai poder usar fora do sistema internacional. Então, 45 dividido para 100, que dá 0,45, tá? 0,45 igual a velocidade ao quadrado dividido por 2. 10 vezes 0,45, 0,45 vezes 2 vai dar 0,9, vezes 10 vai dar 9. V ao quadrado igual a 9, V igual a raiz de 9, V é igual a 3 metros por segundo antes da colisão. Então, era isso que a gente precisava saber, né? Ah, Alex, você falou que tinha outro jeito de fazer. Temos. Vamos usar a equação de Torricelli, que é aquela equação da função horária do movimento uniformemente variado que não trabalha com o tempo. Então, aqui, ou V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Se ele está caindo em queda livre, a gente quer descobrir a velocidade inicial parte do repouso, ele fala. Então, 2 vezes a aceleração, essa aceleração é a da gravidade, e o delta S é 0,45. A gente tem a mesma coisa, 2 vezes 0,45, 0,9, vezes 10, 9, V igual a raiz de 9, V igual a 3 metros por segundo. Você escolhe aí qual que você encontrar a velocidade. Agora vamos para a etapa da colisão, né? Agora a gente vai ver o conjunto, o saco e essa base aqui, né? Que ele fala que o prato tem 200 gramas, ele nos fala várias informações, não fala a velocidade do conjunto, né? Então agora a gente vai fazer a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento antes da colisão ou a quantidade de movimento depois da colisão de cada corpo. E a gente faz o somatório dele antes e depois, tá bom? É assim que a gente faz para todos os tipos de colisão, pessoal, tanto inelástica, como perfeitamente elástica e parcialmente elástica, todas a quantidade de movimento é conservada, então você sempre pode usar essa equação, tá? Ela, para colisão, é muito boa mesmo. Lembrando, pessoal, que esses aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então vamos, Q de antes igual a Q de depois. Aí a gente tem MA, VA, mais MB, VB, igual a MA, VA', mais MB, VB'. A massa se conserva antes e depois, sua velocidade que é alterada, e quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se a gente está trabalhando com dois corpos, é só somar antes da colisão, depois da colisão. Então vamos lá. Qual é a massa do saco? A gente não sabe. A massa do pacote de café, vou chamar de MP. A velocidade do pacote de café. Nós vimos que antes da colisão ele tinha 3 metros por segundo. Mas a massa, lembrando que a gente aqui não podemos trabalhar com gramas, então vamos fazer essa conversão aqui. É só você multiplicar por 10 elevado a menos 3 ou dividir por 1000. 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 10 a menos 1. Tá? Se você quiser não colocar em potência de 10, é pegar 200 e dividir por 1000. Tá? Então, a massa vai ser 2 vezes 10 a menos 1 quilograma, vezes a velocidade B, que ele fala que ele estava em repouso inicialmente antes da colisão. Só que depois, o que vai acontecer? Os dois vão se juntar, ou seja, a massa do pacote de café mais a massa do prato, vezes a velocidade do conjunto, que ele fala pra gente, que é 2 metros por segundo. Tá? Então prontinho, aqui é só resolver. Isso aqui vai para 0, aqui vai dar 3 MP. Aqui a gente faz aqui, né? Tem que distribuir esse 2. 2 MP mais 4 vezes 10 a menos 1. Passa para cá diminuindo. 3 MP
menos 2 MP igual a 4 vezes 10 a menos 1, 3 menos 2, 1. Então, 1 MP igual a 4 vezes 10 a menos 1 quilogramas. Ele pede a resposta em gramas, é só você multiplicar por 1000, que vai dar 400 gramas. Tá? Resposta, só mais 4 aqui. Resposta letra E. Pessoal, questão de colisão cai demais, então tem que estudar a conservação da quantidade de movimento, da energia, os 3 tipos de colisão, suas características, colisão elástica, colisão perfeitamente elástica, parcialmente elástica, inelástica, tá? Aqui é um ou outro, tá? E vocês utilizarem a conservação da quantidade de movimentos cai demais, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 79. A questão diz assim: o gráfico representa a frequência média de oscilações das pernas de um animal em função do comprimento de suas pernas, tá? Então, esse L aqui é o comprimento das pernas do animal, quando ele caminha de forma natural. Esse mesmo gráfico pode ser utilizado para uma pessoa caminhando nas mesmas condições. Então, esse L seria o comprimento da perna da pessoa. Considere uma pessoa adulta de massa 80 quilos, né, cujas pernas medem 1 metro. 1 metro, pessoal, tem 100 centímetros, então a gente já pode ver aqui no gráfico a correspondência dos 100 centímetros com a sua frequência. Porque passos por segundo, frequência é o número de repetições por segundo, então em hertz. Então essa frequência aqui está em hertz, tá? Passos por segundo, então é 1 hertz. Um comprimento de perna de 1 metro, que é 100 centímetros, ok? Caminhando em um parque sobre uma superfície plana e horizontal com velocidade escalar constante. Se em determinado trecho dessa caminhada, para cada passo dado, essa pessoa se desloca 90 centímetros, qual vai ser a sua energia cinética? Vamos lembrar o que a energia cinética depende, né, pessoal? A energia cinética de um corpo, ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A gente tem a massa para poder encontrar, que é 80, mas a gente não tem a velocidade. E se ele fala que a velocidade é constante, nós vamos utilizar a velocidade média, velocidade igual a ΔS sobre ΔT, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que a frequência é 1 Hz para uma perna de 1 metro, que é 100 centímetros, né, que nós vemos aqui. Ou seja, a frequência é igual a 1 passo a cada 1 segundo, certo? Então, essa velocidade é ΔS sobre ΔT, lembrando que 90 centímetros, né, 90 centímetros, para passar para metros, você tem que dividir por 100, ou seja, 0,9 metros. Então, a velocidade dele vai ser 0,9 metros a cada 1 segundo. Então, a velocidade vai ser 0,9 metros por segundo, porque a frequência é 1 passo a cada 1 segundo, tá? Então, 0,9 metros, que corresponde a um único passo, então 0,9 metros a cada segundo, tá bom? Essa é a velocidade. Então, se quisesse nem jogar na fórmula, não precisava, dava para ver que isso aqui é 1 passo a cada 1 segundo, então 0,9 metros por segundo. Agora é só jogar na equação da energia cinética. Massa é 80, velocidade é 0,9 ao quadrado, que eu vou colocar como 9 vezes 10 elevado a menos 1 para facilitar, ao quadrado. Isso aqui é 9 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 9 sobre 10, né? Para poder elevar ao quadrado com mais facilidade, dividido por 2. 80 sobre 2 eu já posso fazer, que é 40. 9 ao quadrado, 81. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. 40 vezes 81 vai dar 3.240 vezes 10 a menos 2. Energia cinética igual a 32,4 joules. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 80. A questão diz assim: um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar
né? Então já fala que é o ar aqui, índice de refração 1, incide sobre um líquido em equilíbrio contido em um recipiente. É refratado e passa a propagar-se por esse líquido em uma direção inclinada de um ângulo alfa em relação à superfície do líquido. Lembrando que esse ângulo não é o refratado. O ângulo refratado é o ângulo que o raio faz com a normal, aqui que está a reta normal, conforme a figura. A tabela apresenta 5 líquidos que podem estar no interior desse recipiente e seus respectivos índices de refração absolutos, né? A gente tem aqui acetona, aldeído, álcool isopropílico, né? E o índice de refração de cada um. Dos líquidos apresentados na tabela, aquele para o qual o ângulo alfa assume o menor valor possui fórmula estrutural. Pessoal, a fórmula estrutural vocês vão lembrar, tá? Aí é bom vocês relembrarem aí que faz muito tempo que eu não estudo essa parte de química. Mas vou fazer com vocês aqui toda a parte da física para a gente encontrar aqui na tabela qual é a solução. Vou dar a resposta final para vocês, mas é bom vocês revisarem aqui essa parte. Seguinte, pessoal, aqui é o ângulo alfa que o raio faz com a superfície, não é o ângulo refratado. Então a gente tem um ângulo incidente, né? Tem um raio incidente, então a gente tem um ângulo incidente. O ângulo incidente é o ângulo que o raio faz com a reta normal. A reta normal é essa daqui que é perpendicular à superfície. Então esse aqui é o ângulo incidente e esse aqui é o ângulo refratado, que eu vou chamar de θ, tá? Você pode chamar como você quiser, pode chamar de R', ok? Então, pessoal, é o seguinte, ele quer saber o valor do alfa menor. Então, para o alfa ser o menor, o θ tem que ser o maior, tá? Então, eu vou anotar essas informações aqui. Quanto maior o θ, o que vai acontecer? Maior vai ser o seno de θ. Isso é uma condição, tá? Maior vai ser o seno de θ. Então, é só você lembrar disso. Se a gente quer um ângulo alfa menor, a gente vai ter que ter um θ maior. E como que a gente vai ter um θ maior? Se a gente vai ter um θ maior, a gente consequentemente vai ter um seno de θ maior. Por que eu estou falando isso? Por causa da lei de Snell. A lei de Snell é a lei da refração, né? Se a gente tem um ângulo que é incidente, ele passa para um meio, atravessa esse meio, né? Ele muda de velocidade, ele passa por um meio de índice de refração diferente do inicial, ele vai sofrer a refração. Então, raio incidente e raio refratado. Então, eu tenho que o N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno do θ refratado, que é esse θ, eu vou chamar aqui de θr, tá bom? Então, é o seguinte, N1 é o ar, né? Então, a gente tem que o índice de refração do ar vezes o seno do ângulo incidente, que eu não sei qual é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, vou botar que é 1. Aqui em cima, nada vai mudar. Tá? Aqui embaixo, que é o meu interesse, é descobrir o índice de refração do líquido em relação a essa variação desse ângulo. O ângulo que o raio incidiu na superfície não vai mudar, tá? Independente do líquido aqui. Então, isso quer dizer que tudo isso daqui vai ser igual a uma constante. Tá? Toda essa parte anterior aqui. Então, eu só vou alterar o N2 e o seno de θr. Eu vou descobrir quem é meu N2, quem é meu seno de θr. Se eu afirmei que para um alfa menor, eu tenho que ter um θ maior, então se o meu θ é maior, eu tenho que ter um maior ângulo também. Então, deixa eu pegar aqui uma caneta diferente. Eu tenho que ter um seno de θ maior. Para essa equação se manter em equilíbrio, eu vou ter que ter, consequentemente, um menor índice de refração, tá bom? Para poder equilibrar. Então, olhando a tabela, qual substância, qual líquido vai ter um menor índice de refração? O primeiro aqui, ó, acetona, 1,35, porque se eu quero um ângulo maior, tem que ter um índice de refração menor, tá bom? Aí, para você, eu peguei aqui o gabarito, né? A resposta é a letra C, mas é bom vocês revisarem lá na parte de química essa estrutura, aqui essa fórmula estrutural da acetona, tá? Então, toda a parte de física está aqui, lei de Snell, refração da luz, a luz atravessando, comportamento dos ângulos,
mas a parte aqui estrutural da cetona é bom vocês relembrarem lá em química. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 81. A questão diz assim: nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de massa, para que aquelas que emitem sons mais graves não precisem ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento. Detalhes das cordas de um violoncelo. Para ilustrar o fato de que as cordas que emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, considere duas cordas, 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidas à mesma força de tração. Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, N igual a 1, primeiro harmônico, a frequência da onda sonora emitida da corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da onda sonora emitida pela corda 2. Sabendo que a corda 1 mede L1 5 centímetros, o comprimento L2 da corda 2 deve ser... Então, a gente tem aqui corda 1 vibrando no primeiro harmônico, Mesma coisa aqui, corda 2 vibrando no primeiro harmônico com comprimentos diferentes, sendo que a gente tem que descobrir o comprimento L2, ok? Ele falou aqui pra gente em relação à densidade linear de massa e a mesma tração. Isso significa, pela equação de Taylor, a gente tem que a velocidade na corda é igual à raiz da força de tração dividido pela densidade linear da corda, tá bom? Então, se ele fala que a tração nas cordas foram as mesmas e o Mi também é o mesmo, então eu sei que a velocidade na corda 1 é igual à velocidade na corda 2, que é igual a V. Bom, era por isso que essa informação era importante. Ele também afirma para a gente que eles estão vibrando no modo fundamental e que a frequência 1 é 150 vezes a frequência 2, não é isso? Então, pessoal, aqui a gente tinha que lembrar, para poder resolver de forma mais rápida, vou botar aqui pra gente, tá? Aqui eu coloquei os prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, o link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física do ensino médio, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, eu já mostrei lá para você a equação de Taylor, lembrando que a densidade linear é massa sobre o comprimento. E aqui a gente tem que lembrar os harmônicos nas cordas. A gente tem tubos sonoros, a gente tem cordas sonoras e os harmônicos na corda. A gente sabe que a frequência para N harmônicos é igual a N, que é o número de harmônicos, vezes a velocidade, dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Então é essa relação aqui que nós vamos utilizar para descobrir a frequência 1, para descobrir a frequência 2 e jogar na relação, tá? Essas relações são fundamentais. Caiu no Enem, tubos sonoros, então é muito importante aí você revisar toda essa parte da ondulatória que cai bastante. Então a frequência 1, para o primeiro harmônico, vou colocar a fórmula primeiro. Vou botar a fórmula aqui. Fn igual a NV sobre 2L, tá? Então agora a gente vai jogar aqui nesse cantinho, antes de jogar lá na fórmula. Você pode jogar lá se quiser direto, mas vou fazer separado. F1 vai ser igual a 1 vezes V, a gente já sabe que V1 é igual a V2, que é igual a V, vou chamar de V mesmo. Dividido para 2 vezes o comprimento L1. Se você quiser, já pode jogar aqui o valor do comprimento L1. Vai ficar V, 2 vezes o comprimento L1, eu vou colocar em metros. 5 centímetros, é só você dividir por 100 ou multiplicar por 10 elevado a menos 2. Vai ficar 10 vezes 10 a menos 2, que vai ficar 10 elevado a menos 1. Frequência 1 para a corda 1, pessoal? Frequência 1 para a corda 1. Agora a gente vai encontrar a frequência fundamental também, mas para a corda 2. Vou chamar de F1'. 1 vezes a velocidade 2, que também é V, dividido por 2 vezes o comprimento 2. Beleza, a gente já quer descobrir aqui mesmo, V sobre 2 vezes o comprimento 2. Beleza? Então, essa daqui é F2, tá? É que só não botei 2 aqui para não achar que o número de harmônicos entraria como 2 aqui. Legal? Então, frequência 1 é V
sobre 10 elevado a menos 1. Frequência 1 da corda 1 igual a 150 vezes a frequência fundamental da corda 2, que é V sobre 2 L2, que eu estou querendo descobrir quem é L2. Então, V, eu vou manter o V por enquanto, tá? Já poderia cortar, mas eu vou manter por enquanto. Igual a 150 sobre 2 vai dar 75, V sobre L2. Agora, se eu quiser, já corto para poder facilitar. 1 vezes L2 vai ser L2. 75 vezes 10 a menos 1 vai dar 7,5. Vou multiplicar aqui. 75 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 75 dividido para 10, que é 7,5 metros. Resposta à letra A. Pessoal, só cuidado, e aqui por ser um nome corda 2, para você não botar F2 aqui sem querer você chamar o harmônico de segundo, né? Harmônico, não, é primeiro harmônico, para a corda 1 e para a corda 2. Tá? Então, o número de harmônicos na fórmula tem que ser 1. Velocidade nós usamos a mesma porque ele fala aqui que a mesma densidade linear e a mesma tração implica que a velocidade pela equação de Taylor é a mesma nas duas, né? E aí a gente só jogou o comprimento aqui em metros, que é importante converter, e colocou aqui para poder descobrir o comprimento 2 da fórmula. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 82. A questão diz assim: um circuito elétrico é constituído por um gerador ideal de força eletromotriz E, um amperímetro ideal aqui e 2 resistores ôhmicos de resistência R1 e R2, conforme a figura. O gráfico abaixo do circuito representa a variação do potencial elétrico ao longo dos pontos do ramo PZ, que contém os 2 resistores, adotando o potencial do ponto P como sendo nulo. Sabendo que o amperímetro indica 2 amperes, as resistências R1 e R2 são, respectivamente, iguais a... Bom, pessoal, uma questão aqui simples de análise de gráfico, né? Olha só, a gente tem aqui a resistência R1 entre o ponto TU. Então, se a gente marcar aqui, o que a gente tem? Um potencial elétrico 80 volts, né, inicial aqui, depois, né, uma queda aqui para 30 volts. Então, a gente tem uma diferença de potencial, o nome fala DDP, diferença de potencial, ou seja, subtração de 50 volts, né? A gente pode já botar aqui, ó, 80 menos 30, 50 volts para essa parte aqui. E para o resistor 2 de X a Y, a gente tem o potencial de 30 a 0, ou seja, a minha diferença de potencial vai ser 30 menos 0, que é 30 volts. Tá? Então, aqui para o resistor 1, eu tenho uma diferença de potencial de 50 volts, e para o resistor 2, uma diferença de potencial de 30 volts. E o que a gente vai utilizar aqui nessa equação? A gente quer descobrir a resistência e tem o valor da corrente, porque ele fala que a corrente que passa, que o amperímetro está indicando, é de 2 amperes. Então, isso significa que esses resistores aqui, estando em série, a corrente que passa por eles é de 2 amperes, tanto em um quanto em outro, porque é uma característica da associação de resistores em série, né? Então, só a gente aplicar aqui nossa primeira lei de Ohm, né, que é clássica em todos os vestibulares, né, no Enem, cai demais. Então, diz que U, que é a tensão elétrica, DDP, igual a R, que é a resistência elétrica, vezes a corrente elétrica, que é a URI, que o pessoal chama, né? Então, vamos lá. U igual a R vezes I. Lembrando que esse U é a diferença de potencial, DDP. Aqui nesse caso, geralmente nos exercícios, ele dá um valor já para você pronto, né? Aqui ele pediu para você analisar no gráfico. Então, a gente teve que fazer a diferença de potencial entre T e U, né? Que foi 80 menos 30, que foi 50. Então, vamos colocar aqui primeiro para o resistor 1, né? Vou chamar aqui tudo de 1. Então, para o resistor 1, a gente tem 50 volts de DDP, resistor 1 quero descobrir, corrente que passa 2 amperes. 50 sobre 2, 25. Já sabemos o valor do primeiro resistor, só jogar a URI de novo,
lá para o resistor 2. Resistor 2, né? A gente tem uma DDP de 30 volts, vimos ali de 30 a 0. Resistor 2, não sei. Corrente 2, a mesma coisa, porque eles estão em série, né? Então, a corrente é a mesma. 30 sobre 2, 15 ohms. Então, a resposta, letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Uma questão muito interessante da primeira lei de Ohm. Sempre cai, né, pessoal? É uma clássica nos vestibulares, a primeira lei de Ohm. Não deixem de estudá-la, U igual a RI, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 87. A questão diz assim. Observe a figura formada por um triângulo PQR inscrito em uma circunferência de diâmetro PR. Aqui está o diâmetro, né? E o raio é metade do diâmetro. Então, PR é 10 metros, então eu sei que o raio vale 5 metros. Vou anotar essas informações aqui. Uma questão interdisciplinar, tá, pessoal? Em que PQ vale 6 metros. Aqui vale 6, aqui vale 10 metros. Uma partícula se move sobre a linha contínua, iniciando seu movimento em P, passando por Q, depois por R e voltando a P. Então, ele faz esse movimento aqui, como mostram as setas sobre a trajetória. A partícula parte de P. Aqui a gente também consegue descobrir esse valor aqui antes mesmo de começar o problema, né? Porque isso aqui é uma meia circunferência. Se o comprimento da circunferência é 2πr, meia circunferência vai ser πr. Então, esse comprimento aqui de R até P vai ter, vou fazer aqui no cantinho, o π ele pede para considerar 3 e o raio é 5, ou seja, 15 metros. Então, eu sei que aqui tem 15 metros. Então, eu sei isso, está faltando só esse. A partícula parte de P com velocidade de 8 metros por segundo. E o módulo de sua velocidade aumenta uniformemente, ou seja, movimento uniformemente variado, ao longo da trajetória até chegar novamente em P, com velocidade de 10 metros por segundo. Adotando o π igual a 3, o módulo da aceleração escalar dessa partícula ao longo de todo o seu percurso é d. Bom, pessoal, para esse problema, a gente tem velocidade final, tem velocidade inicial, ele quer saber a aceleração e a gente tem aqui várias distâncias. Ele não fala de tempo em nenhum momento. Então, o ideal para a gente resolver esse problema é utilizar a equação de Torricelli, né? Que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Né? A gente tem a velocidade final, tem a velocidade inicial e está faltando só encontrar um pedacinho do espaço ali, que a gente vai ter que usar uma propriedade matemática aqui, que essa questão estava lá na área de matemática. Então, a equação de Torricelli é mais fácil para a gente resolver esse problema, tá bom? Está falando de movimento uniformemente variado, não importa se o movimento aqui tem parte circular, tá? Não importa. Então, nós vamos utilizar a equação de Torricelli. Então, vamos lá. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Lembrando que eu tenho a velocidade final, que é 10, velocidade inicial, que é 8, quero descobrir a aceleração, e eu preciso saber meu espaço total. Então, eu sei que ele percorreu 6, não é isso? 6 aqui. Não sei quanto ele percorreu aqui, que ele percorreu mais 15 aqui. Então, eu preciso descobrir esse x. Aqui, pessoal, vocês têm que lembrar uma propriedade do círculo, né? Se a gente tem aqui uma semicircunferência, tem um triângulo inscrito, quer dizer que o ângulo formado aqui em Q, né, vai ser de 90 graus, que é a metade de 180 graus. Né? Esse aqui tem 180, que esse ângulo vai ser a metade de 180, que é 90 graus. É uma propriedade matemática, né? E aí fica simples de resolver, porque a gente vai ter um triângulo retângulo. A gente pode resolver por Pitágoras para achar esse lado x, né? Mas aí você teria que ter lembrado isso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Isso aqui foi fácil, o comprimento da circunferência, a metade da circunferência, mas tinha que lembrar essa relação do ângulo. Então vamos lá. Quem vai ser a hipotenusa? Hipotenusa é aquela oposta ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Não precisava fazer essa conta, eu sei que ele vai dar 8, mas vou fazer para quem tem mais dificuldade de enxergar isso, tá? E 100 menos 36 igual a x ao quadrado, 100 menos 36, 64, x ao quadrado, x igual a raiz de 64, x igual a 8.
Então, eu sei que aqui vale 8 metros. Então, olha só o que a partícula fez. Fez de P a Q, 6, depois de Q a R, 8, e depois de R a P, 15. Então, meu ΔS total, ali para eu jogar na minha fórmula, vai ser o quê? 6 mais 8 mais 15. Meu ΔS total vai ser 6 mais 8 mais 15. Ele em nenhum momento passou aqui. Isso aqui foi só para achar o raio, tá? Vai ser 29. 29 metros. Prontinho, agora é só jogar aqui os valores. Velocidade final é 10, velocidade inicial é 8, aceleração eu não tenho, meu ΔS é 29. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado 64, 29 vezes 2 vai dar 58. Quem está somando passa diminuindo, 100 menos 64 vai dar 36, igual a 58A. A vai ser igual a 36 sobre 58. Aí reparem que a resposta está em fração, né? 36 sobre 58 eu posso simplificar por 2. Em cima e embaixo vai dar 18 sobre 29 metros por segundo ao quadrado. Resposta, letra D. Tá bom, pessoal? É isso. E se você chegou até o final desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.